Dale pessoas! Você está ouvindo o podcast do Rúbrica. Eu sou Felipe Fogaça e esse é um podcast onde você vai ouvir sobre análises, estudos, reflexões, dicas e bate-papo sobre assuntos que giram em torno do design gráfico e das artes visuais, levando as pessoas para nadarem nesse âmbito gráfico subversivo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio da série Conjuntura. O tema de hoje é estilogravura, observando processos, no qual eu vou receber o Contramolinos aqui, o meu amigo Diego Manriques, que além de estilogravura, ele também trabalha com serigrafia, com design gráfico, silkscreen, entre outras coisas. Bom, sem mais delongas, vamos lá pro episódio. Seja bem-vindo, Diego, e vamos trocar essa ideia aí. Para começar tudo assim, o que é estilogravura? Opa, e aí, mano, beleza? Primeiramente aí agradeço o convite aí para participar do podcast aí, venho acompanhando um tempo, acho muito foda. Então vamos lá, mano, o que é a estilogravura? O termo estilogravura vem de duas palavras gregas, né? Stylon, madeira, e grafo, né? Gravar. A estilogravura é tipo um carimbo, né? Uma impressão em alto relevo. A gente tem a madeira e essa é a nossa matriz. E a partir dela, se tem a reprodução da imagem e ela vai ficar gravada sobre um papel ou outro material, né? Pode ser tipo um tecido, camiseta. Eu já vi gente fazendo tipo carimbo, tipo uma matriz de linóleo e faz impressão na parede. Às vezes a própria matriz é a finalidade, né? Então ela não perde o valor artístico depois de ser utilizada. Então, como é que a gente faz a estilogravura, né? Ela é uma técnica que se entalha na madeira, né? A gente utiliza ferramentas, né? Essas ferramentas chamam goivas, elas são os instrumentos assim, cortantes e tem uma variedade de pontas, tamanhos diferentes e cada uma dessas coisas é para você ter um traço, né? Tipo, um nível de detalhe diferente. Então, depois de entalhar, a gente aplica um rolo de tinta sobre a matriz, né? Um rolo de borracha. Aí esse rolo vai tocar só nas partes elevadas da matriz. Aí, depois você aplica a tinta, bota o seu material por cima, né? Tipo papel, tecido, aplica pressão e aí você só levanta e tem o seu resultado, né? E isso é a estilogravura, o processo, assim, passando por cima. É difícil, né, falar assim, tipo, explicar cada ferramenta assim que você usa assim, mas eu acho que é importante. Acho que quem estiver curioso assim dá para dar uma pesquisada também, né, no Google assim. Não, com certeza. E as ferramentas para estilogravura, assim, mano, acho que o que é mais se sobressalta são as goivas, né? Mas você consegue umas, tipo, super acessíveis por uns 30, 40 conto. A maioria das papelarias tem, tipo, uma Calunga, dá para comprar online também. Um material até que acessível. E para você aplicar pressão, pode usar tipo uma colher de pau da cozinha também. A madeira, qualquer MDF, se achar na caçamba também, dá para ser uma arte bem acessível, assim. Eu imagino que existem diversos tipos de processos, mas eu gostaria de saber como tem funcionado o seu, desde a escolha do desenho, a concepção da ideia e dar o pontapé inicial. Será que você pode falar um pouco como tem funcionado para você? Então, eu acho que cada ideia, assim, cada desenho vem de uma ideia singular, assim, né? Então, tem coisas que são só uma brisa minha que eu tô rabiscando, assim, e vira uma gravura. Tem coisas que vêm de projetos, assim, que acabam meio que acontecendo, assim, colaborações com outras pessoas, né? Que, tipo, acaba tendo uma possibilidade de usar a estilogravura no processo do design gráfico, né? Então, tipo, por exemplo, eu tenho um amigo meu que é luthier e ele
construir as guitarras dele, né? E aí ele tinha um template, assim, de guitarra, tipo uma Telecaster que ele me deu, assim, ele falou, seria da hora fazer uma gravura aqui, eu tenho umas madeiras, e a partir desse template a gente fez, tipo, um print que era o Joe Strummer, assim, né? Impresso na matriz da Telecaster. E aí acabou virando, tipo, um print a partir disso, né? Eu tenho um outro amigo meu, assim, que também tem um negócio de café, em Poços de Calda, e ele tava a fim de fazer também uma identidade visual, e aí a gente acabou trocando essa ideia de fazer talvez uma gravura para incorporar um logo, fazer também uma embalagem com impressão manual. Então essa inspiração pode vir de qualquer lugar, assim, né? Eu acho que o importante é meio que tá aberto aí, né? Às vezes é uma ideia, uma coisa assim que tipo, eu ando pensando assim, e aí acaba se manifestando na gravura, né? Legal, cara, legal. Para você começar a fazer xilogravura, que material você precisa tanto? Bom, acho que tipo, os materiais que você precisa, né? Você não vai fazer sem madeira, né? Uma matriz. Eu acho que se você está começando, às vezes é interessante você procurar uma placa de linóleo. O linóleo é uma borracha, uma espécie de borracha fina, assim, e é um pouco mais macia para gravar, então às vezes para você entender sobre o que se trata a técnica, pode ser interessante. Aí você precisa de goivas, né? É um instrumento cortante. Eles têm várias formas, né? Uma lâmina em forma de U, uma em V para você cortar linhas, outras são meio que estiletes, outras têm são tipo um formão. E você consegue um kit desses assim por preços acessíveis. Tem uns que são um pouco melhorzinhos, são mais caros. Mas eu acho que tipo na faixa de 30 a 40 reais você consegue um kit de goivas, mais ou menos. E aí você precisaria de tinta, né? Um rolo, um rolo de borracha para esticar a tinta. E o papel da sua escolha, né? Eu acho que papéis que eu geralmente indicaria assim para alguém que está começando, assim, se tiver um papel jornal, alguma coisa com uma gramatura fina, um papel não muito caro, assim, para você também, para a pessoa não ser tão preciosa, assim, né? Poder arriscar, porque eu acho que no começo, assim, é normal, você vai precisar fazer várias tiragens para estudar, ver como que é, e antes que eu me esqueça, né? A gente vai precisar de algum instrumento para aplicar pressão no papel, né? Em cima para fazer essa transferência de tinta. E aí isso você pode usar uma colher de pau mesmo. Eu acho que funciona super bem. Então, conta pra gente como que tem sido o processo mesmo, assim. Tipo, você imagina o trabalho, você faz um rascunho e depois você passa pra madeira, ou você já vai fazendo direto na madeira. Como que funciona esse processo? Então, eu pessoalmente tenho um trabalho de planejamento assim muito grande antes de eu gravar uma madeira, né? Porque eu acho que tem dois fatores da xilogravura, né? Um que ela é uma técnica muito específica de arte que você não tem uma borracha, um Ctrl Z, um branquinho assim, né? Tipo, você não tem como voltar atrás uma vez que você gravou na madeira, né? Tipo, e jogar uma madeira fora é uma coisa muito muito drástica, então geralmente tem todo um planejamento por trás, né? Então, primeiro você tem que visualizar a imagem, né? O que você quer gravar, como que você tá, né? O que você quer fazer. E aí eu desenho assim várias vezes assim essa mesma imagem. Eu geralmente uso um papel de folha vegetal, porque na hora que você faça um decalque, né, na madeira, eu uso depois um papel carbono para transferir a imagem. Eu tenho que pensar que eu vou inverter ela, né? Então o papel vegetal me permite não ter que desenhar duas vezes. Eu só inverto a imagem, porque na hora que ela sair na xilogravura, ela vai sair espelhada. Então, quando eu tô compondo, as coisas que eu tô pensando é muito em termos de, tipo, né, positivo e negativo. Por ela ser uma técnica
de alto relevo, eu só tenho isso, né? A cor branca e a cor preta. Então é muito mais uma questão de texturas, né? Quando você está planejando seu desenho, né? Como que você vai fazer as linhas, a direção que você vai cortar, o nível de detalhe, né? Tudo isso são coisas que importam, né? Acho que uma notinha assim que é importante saber, né? Jamais botar sua mão na frente da goiva. Eu fui avisado assim quando eu aprendi a fazer gravura e já tive a infelicidade de me esfaquear o dedão assim por fazer essa. Então, eu acho que essas são coisas do processo, assim, mas, né, é uma coisa de descoberta, né? Você vai se descobrindo, né, como artista e, né, o seu procedimento, assim, e cada gravura vai demandar um processo diferente, né? Eu acho que é uma técnica, o processo da gravura, ela tem essa coisa que é muito da hora, né? Que nenhum print vai sair igual ao outro, né? Então tudo que você faz vai ter um impacto e você vai meio que negociando, né, a sua intenção com o material, que é um material rígido, né? E todas essas variantes vão acabar, tipo, produzindo um resultado inesperado. Eu acho que isso é uma das coisas que é muito legal da gravura, que é a surpresa, assim, que você tem no final do processo. Massa, nossa, muito legal mesmo. Depois que você faz esse processo aí, todo, assim, tipo, de escolher o desenho, conseguir passar ele para madeira e tudo mais, como que funciona o lance da impressão mesmo? Tipo, seja em diferentes produtos, eu digo, assim, seja numa camiseta, ou seja, sei lá, igual você falou que fez pro seu amigo e tal, pros sacos lá do café dele, assim, como que funciona esse lance da impressão? Então, a impressão, ela, acho que dependendo do material, você vai precisar de tintas diferentes, assim, né? Eu geralmente eu trabalho com uma tinta à base de água para a maioria dos meus prints, assim, isso para camiseta acho que não rola muito, né? Ou então, por exemplo, você vai fazer um lambi-lambi, assim, eu tive resultados melhores com tinta à base de óleo, né? Porque justamente na hora de você colar, assim, a tinta acaba vazando, assim, né? Se ela for à base de água. O papel, o ideal seria que ele tenha uma gramatura assim, um pouco mais fina, né? Um papel que precisa receber, né? Tipo, receba bem a tinta, né? Então, às vezes, talvez não é muito questão de gramatura, mas, né? Tipo, ele precisa ser um papel que absorve bem tinta, né? Porque tudo vai ser a base de pressão, né? Então, essa transferência de tinta depende de muitos fatores, assim. Na questão da embalagem, assim, o que acabou acontecendo foi que a gente só fez um logo, assim, estilo gravura, e esse logo depois a gente usou para fazer um carimbo, então não deixa de ser uma impressão em alto relevo, mas a embalagem a gente não conseguiu fazer toda em estilo gravura, assim, que tipo, ia ficar meio complicado. Não, e eu acho muito interessante, igual você comentou antes, que, tipo, uma peça não sai parecida com a outra, né? Elas não saem idênticas, não é como uma impressora, assim, tipo a laser, todas as peças são iguais, sabe? Acho que isso é o que mais me chama atenção na estilogravura. Não, exatamente, né? Ela tem essa coisa que o começo da estilogravura, né? Ela por muito tempo sempre foi uma técnica de impressão de massa, assim, né? Então, em todas as culturas que tinham ela, né? Seja, tipo, Mesopotâmia, o Japão antigo, na África, até mesmo na América do Sul, assim, né? Tipo, ela, enquanto método de impressão, ela sempre se inseriu num contexto de impressão massiva, assim, e, tipo, era uma técnica que foi muito utilizada, assim, né? Tipo, historicamente, tipo... Mas hoje em dia, né, a gente tem essa capacidade de uma impressão, assim, né, digital, a perfeição, assim, né, deixou de ser... Eu acho que, tipo, a estilogravura, assim, enquanto arte, assim, né, ela acaba tendo esse valor agregado por ela ser uma coisa única, né? A gente vive muito nessa sociedade hoje em dia que, tipo, é muito fácil você ter uma reprodução homogênica de qualquer produto, assim, né? Tudo sai igual, todo mundo, né? A gente gosta dessa coisa tudo, né, padronizado, né? É quase uma glorificação da perfeição né? E a estilogravura é meio que uma antitese disso, né? Porque ela é uma arte perfeita, né?
E é isso aí, as imperfeições e, né, imperfeição não é nem a palavra certa, né, mas cada resultado diferente acaba dando uma sensação diferente, né, cada print é único, né, e isso é uma coisa, eu acho que é muito especial da xilogravura. Uma coisa que eu fiquei curioso aqui, cara, que você comentou em off aqui comigo, que né, você chegou a morar em outros países, na Ásia e tudo mais. Queria saber, assim, ó, o que isso trouxe de influência na hora de você fazer a sua xilogravura, né? Tipo, porque o Brasil é rico em xilogravura também, mas eu acredito que você deve ter visto muita coisa diferente, né? Tipo, fora. Então, com certeza, assim, né, eu tipo, morei uns anos na China, no Japão, e aí eu acho que eu tive contato, assim, com o ukiyo-e, né, que é a arte da xilogravura japonesa, que eu acho que foi uma coisa que teve um impacto, assim, muito grande para mim, assim, né, tipo, acho que conhecendo, tipo, a história dela lá, né, assim, eles têm, a xilogravura no Japão é um bagulho que era muito sério, assim, ainda é, né, mas, tipo, ela não tinha, para além do valor artístico, né, era toda uma operação, né, então quando você tinha, tipo, os gravuristas pertenciam a uma casta de artesãos lá, né, então você tinha, tipo, mano, toda uma operação do cara que pintava, o cara que gravava, o cara que imprimia e o cara que talhava. Tipo, eles têm um carinho, assim, muito grande com a arte do ukiyo-e, né? Que é o nome, é como eles chamam, né? A xilogravura deles. E, tipo, até de conhecer, assim, todo o papel que ela teve, né, na história do Japão, assim, né? Tipo, o papel subversivo né, em que ela se insere, né? Muitas vezes a gente pensa na arte do pôster, por exemplo, a arte do cartaz, e aí a gente começa a contar ela a partir da Revolução Russa, né? Tipo, e na verdade, tipo, né? Você tem desde dessa época do ukiyo-e que eram materiais acessíveis, né? Era tipo um trabalhador assim poderia ter uma obra de arte na sua parede, né, e tipo, também foi uma arte que sofreu graves censuras, assim, mas, tipo, pelo conteúdo delas, né, seja, o conteúdo, né, era uma arte que falava muito da cultura boêmia, né, tipo, mostrava a sociedade como ela era, e quando tiveram governos, assim, que, né, uma coisa que a gente vê hoje em dia, assim, essa coisa do cidadão de bem, né, que eles queriam enforçar na arte essa coisa, né, da mulher correta, e a xilogravura sempre teve esse papel, assim, de bater de frente com isso, né, e eu acho que isso foi uma coisa que me impactou muito, assim, também, de ter morado lá, assim, são coisas que eu trago, assim, eu tento manter em mente durante meus processos também, assim. Bacana, cara, legal. Eu imagino que deve ter sido muito, muito rico, assim, para você. Outra coisa também que eu fiquei curioso em saber, assim, você já chegou a fazer cursos na área de xilogravura e tal? O que você indica também de cursos, assim, pra galera que tá ouvindo, projetos? Bom, eu tive meu primeiro contato, assim, curso de gravura, eu fiz, quando meu curso de design, né, eu fiz, e aí a gente fez uma aula que não foi nem de xilogravura, na verdade, era um curso de linóleo, e aí foi um dia, assim, um workshop, e eu acabei me apaixonando, assim, e comecei depois a experimentar com técnicas de xilogravura, então eu não cheguei a fazer nenhum outro curso formalmente, assim, eu tenho amigos que também trabalham com gravura e que me ajudaram com os meus processos, me influenciaram bastante. Eu sei que tem muitos ateliês e coletivos que oferecem cursos de gravura, o Sesc também, muitas vezes tem, pelo menos antes da pandemia, assim, eu lembro que tinha, né, cursos de gravura por preços acessíveis. Na internet, acho que tem muitos vídeos, assim, que dá pra você aprender, gente fazendo. Até acho que é engraçado, assim, é um bagulho que virou meio que a SMR pra mim, é ficar vendo um vídeo de, tipo, senhorzinhos japoneses fazendo xilogravura, assim, os barulhinhos. Que da hora. Mas é uma coisa assim, ela é uma técnica que, tipo, você
pode se influenciar por muitos lugares, né? Tipo, pegar artistas de estilogravura para estudar. Eu acho que eu posso até depois recomendar, assim, com mais propriedade, assim, de cabeça, assim, não tá me vindo, mas o Brasil a gente tem um monte de lugares que alguém pode, tipo, aprender estilogravura, e eu acho que, mas é uma coisa que você vai aprender muito fazendo, assim, não tem outro jeito. Você vai errar pra caramba, vai estragar muita matriz, vai ter umas impressões que não vão sair legais, mas você vai aprendendo com cada processo, assim, eu acho que o ideal mesmo é fazer. Então, agora já encaminhando mais pro final aqui, tempo meio curto aqui, eu queria que você fizesse suas considerações finais, né? Se quiser indicar algum perfil aí também, tipo, de estilogravura, assim, indicar o seu perfil também, pra galera seguir e tudo mais, e enfim, qualquer dica que você queira dar final também, fica à vontade. Pô, então, eu acho que, tipo, consideração final, mano, a estilogravura, ela é uma técnica, assim, que historicamente ela sempre se insere num contexto meio que subversivo, assim, na arte, na história. Tipo, na América Latina a gente tem, tipo, referências maravilhosas, tipo a literatura de cordel, né, muitos ateliês de gravura, né, elas tiveram um papel nos protestos anti-ditadura, tudo isso. Eu acho que ela tem essa coisa meio punk rock, assim, que, tipo, ela não é uma arte elitista, qualquer um pode pegar e fazer a sua. E deixa eu ver, mano, acho que, tipo, perfis, assim, que eu recomendo. Tem um grande amigo meu que foi uma pessoa que me ensinou muito e me ajudou muito nos meus processos, é o Francisco Maranhão. Tem gravuras maravilhosas. Galera da revista Comando, Ateliê Piratinga. Quem quiser também segue aí meu Instagram, o Contramolinos. Eu vou postando aí minhas coisas por lá também. Estamos começando ainda, tá engatinhando, mas todas as minhas artes eu vou subindo por lá. E agradecer aí também você pelo espaço, né? Eu acho foda isso daí que você tá fazendo, né? A gente, hoje em dia, acho que tem essa oportunidade de usar nosso Instagram, nossas redes para, tipo, alavancar, né? As artes, cultura e tudo isso. Eu acho que é muito foda isso que você tá fazendo, mano. Agradecer o espaço aí para falar um pouquinho da estilogravura, uma introdução rápida. Acho que tem um papo que tem muita coisa para falar. Se a gente fosse falar de tudo que tem para falar de estilogravura, ia dar uma temporada aqui. Então, valeu aí pelo espaço, mano. Valeu você, cara. Obrigadão aí. E, pô, muito interessante o processo todo, assim, deu vontade de começar a fazer estilogravura aqui. Espero conseguir aprender alguma coisa em breve. Vai conseguir sim. Qualquer coisa, dá um toque aí. A gente faz umas collab aí. Da hora. E se você gosta de estilogravura, você mesmo que tá ouvindo aí, repassa para os seus amigos e é nóis. Compartilha, ajuda a gente a quebrar os algoritmos aí e tamo junto. Até a próxima, hein?